Em algum momento você já se sentiu como se estivesse falhando como mãe por causa da sua carreira como terapeuta? Como você cuida de si mesma em meio à culpa materna e às demandas da sua carreira? De que forma a culpa materna impacta o seu trabalho no dia a dia? A experiência da maternidade é repleta de alegrias, desafios e emoções muito complexas. Para as mães que também são terapeutas, a jornada de equilibrar as demandas da carreira com as responsabilidades parentais pode ser desafiadora, muito desafiadora. E elas frequentemente enfrentam uma luta interna entre dedicar tempo suficiente aos seus filhos e aos seus clientes e, dentro dessa dualidade, ainda terem que lidar com as questões próprias, um tempo para elas, tempo para casa, e isso gera um sentimento de culpa muito profundo e um autoquestionamento muito grande. Como as mães terapeutas lidam com a culpa materna e qual o impacto diário disso na rotina diária? E quais as estratégias de autocuidado em meio a esses desafios? Esse é o tema do nosso programa holístico de hoje. Mães sem culpa, mito ou realidade? Então, se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando agora. Então, sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Lembrando que eu estou transmitindo ao vivo aqui para os meus canais do Instagram e do YouTube. Então eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa conversa semanal do nosso programa Momento Holístico, onde eu tiro as dúvidas das terapeutas. Na live de hoje eu quero abrir um espaço seguro para explorar esse tema que atinge e aflige muitas mulheres terapeutas, né? Mães sem culpa. Porque a culpa é uma emoção muito complexa na realidade, que está associada ao reconhecimento de que você cometeu um erro, você falhou ao cumprir uma expectativa ou você causou um dano a si mesmo ou aos outros. Quando gerenciada de uma forma saudável, a culpa ela pode funcionar como um mecanismo de aprendizado e até mesmo de desenvolvimento pessoal, porque ela vai incentivar uma mudança e uma reflexão positiva com relação àquilo que aconteceu. No entanto, quando essa culpa é excessiva ou mal intencionada, mal administrada, ela pode se tornar prejudicial, afetando o bem-estar emocional e interferindo nas relações e no funcionamento diário. As mulheres terapeutas, as mães terapeutas, né, elas podem experimentar esse sentimento de culpa em relação aos seus filhos. Isso pode acontecer de diversas formas, de diversas maneiras. Como, por exemplo, pela falta de tempo, pelo esgotamento emocional, pela expectativa de ser perfeita para trabalhar dentro daquilo que ela precisa, com relação a lidar com as prioridades do dia a dia. E muitas vezes isso pode causar um estresse por outras razões. Mas vamos nos aprofundar nessa culpa ligada a isso aqui que eu acabei de mencionar. A culpa das mães terapeutas, elas sentem muitas vezes pelo fato delas não passarem tempo suficiente com os seus filhos, devido às demandas do trabalho. E essa emoção ela é profundamente complexa e perturbadora. Por quê? Porque ela pode se manifestar de várias formas, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional dessas mães. E uma das formas mais dolorosas dessa culpa é a percepção de que elas estão perdendo momentos cruciais do desenvolvimento dos seus filhos e traz aquela sensação de que ela pode não estar presente em eventos significativos, escolares ou até mesmo do dia a dia das crianças, como por exemplo as apresentações teatrais, os recitais, cerimônias de apresentação ou de premiação, que são marcos importantes na vida das crianças. E daí essas mães terapeutas, elas se sentem culpadas por muitas vezes perderem esses momentos. Muitas mães terapeutas também se comparam com as outras mães que parecem estar mais presentes na vida dos seus filhos. E isso intensifica a culpa que elas sentem. E elas podem se questionar se elas estão fazendo ou não o suficiente pelos seus filhos, pela sua família, especialmente quando elas veem essas mães participando ativamente das atividades escolares e passando mais tempo, não necessariamente de qualidade, com os seus filhos. Esse esgotamento emocional que é experimentado pelas mães terapeutas
faz com que elas tenham que lidar com questões emocionais dos seus clientes ao longo do dia a dia, e elas ainda vão ter um impacto significativo com a sua capacidade de se envolver plenamente com os seus filhos quando chegarem em casa. E daí isso gera um conflito interno, e elas muitas vezes carregam esse fardo de uma maneira muito pesada. Por quê? Porque após um dia intenso de trabalho, essas mães terapeutas, elas se sentem fisicamente exaustas, emocionalmente drenadas. É normal, faz parte do dia a dia. E eu vou dizer, isso não acontece só com as mães terapeutas não, tá? Daí o resultado qual é? Ela chega em casa e ela às vezes não tem energia, não tem disposição para se envolver plenamente nas atividades e nas brincadeiras com seus filhos. Isso pode fazer com que elas se sintam culpadas por não proporcionarem esse tempo de atenção, de qualidade que os filhos merecem. Então esse esgotamento emocional pode levar a uma irritabilidade, a uma distração, e essas mães podem se sentir facilmente sobrecarregadas, ou irritadas, ou drenadas com as demandas que elas têm com relação aos seus filhos. E isso vai interferir na qualidade de tempo que elas passam com os filhos. E claro que elas também podem se sentir culpadas por não conseguirem manter a paciência e a calma que são esperadas. Para muitas mães terapeutas, pode ser difícil desligar essa chavinha mental do trabalho, né? Deixar o trabalho no trabalho quando elas chegam em casa. Por quê? Porque às vezes elas ficam preocupadas, elas se envolvem demais nas demandas dos clientes. E elas ficam fazendo reflexões sobre se a sessão de terapia foi adequada, se os pensamentos, ou às vezes elas têm uma ideia com relação ao que ela pode fazer numa próxima sessão. Enfim, ela não vira a mesma chavinha. E daí ela não consegue dedicar o tempo que ela precisaria, que seria interessante, para os seus filhos. Isso resulta numa presença física, mas numa ausência emocional durante o tempo em que ela está com a família. E eu vou dizer, isso não acontece só com as mães terapeutas, isso acontece com muitas mães. Às vezes a mãe está no trabalho, mas está pensando no filho. A mãe está em casa com o filho, mas está pensando no trabalho. Por quê? Porque ela não fez esse desligamento da chavinha para estar presente no momento presente, naquilo que ela está fazendo naquele instante. E tem uma outra questão também. A combinação do esgotamento emocional e mental junto com os sentimentos de culpa pode afetar negativamente a qualidade de tempo que essa mãe passa com a sua família, com os seus filhos. E isso proporciona experiências negativas ao invés de experiências significativas e gratificantes. E daí ela vai se sentir ainda mais culpada, porque vem junto uma angústia emocional muito grande. Essa pressão e existe também essa pressão para que ela aplique os seus conhecimentos como terapeuta, os seus conhecimentos terapêuticos na criação dos seus filhos. Isso é uma pressão inconsciente e muitas vezes ela é velada, ela não é falada, mas é como se elas precisassem colocar tudo que elas sabem naquele contexto. E daí essa pressão ela pode surgir de diversas fontes, muitas vezes da própria formação profissional dela, da expectativa social e principalmente da comparação com relação às outras mães. E daí essas mães terapeutas, elas podem se colocar essa pressão de que elas precisam ser perfeitas. E elas podem se cobrar para lidar com esses desafios parentais de uma maneira mais calma, paciente, empática, onde ela não pode cometer erros, porque ela não pode mostrar fraqueza emocional. E de novo, quando elas enfrentam esses desafios parentais de forma normal, as birras, os conflitos, a falta de disciplina, ou até mesmo a dificuldade de comunicação, mas se elas enfrentarem isso de uma maneira normal, entendendo que elas não são perfeitas, elas vão lidar melhor com essa situação. Porém, o que acontece? Elas se sentem culpadas porque elas não atenderam às expectativas que elas mesmas colocaram em cima delas, porque as expectativas são muito elevadas. Então, elas podem questionar as suas habilidades terapêuticas enquanto mães, porque elas se sentem inadequadas ou incapazes de lidar com as situações de uma maneira que ela considera eficaz. E daí, de novo, vem a comparação com as outras mães.
especialmente com as mães que não têm uma formação terapêutica, e muitas vezes essas mães, porque estão vivendo uma outra demanda, elas podem lidar de uma maneira diferenciada, e às vezes ela vai comparar que a forma como ela está lidando é pior do que a mãe que não tem uma formação, e daí elas se sentem inadequadas em comparação com essas mães, e elas vão se culpar e colocar mesmo assim, ó, o chicote em cima delas, fazendo com que elas se diminuam. Então, é importante que essas mães terapeutas reconheçam que a perfeição na criação dos filhos é uma expectativa irreal e inatingível. Nós não conseguimos alcançar a perfeição em nenhum aspecto da vida, principalmente na criação dos filhos. Ser mãe, ser pai, não vem com manual de instrução, tá, gente? Então, essa dinâmica, ela precisa ser revista. E falando em dinâmica, a gente precisa colocar aqui que a dinâmica de trabalhar em casa, para aquelas mães terapeutas que fazem home office, ela também pode criar aí uma situação única. Por quê? Porque elas vão estar presentes fisicamente na casa, mas mesmo assim elas estarão inacessíveis para os seus filhos durante o trabalho. Isso pode gerar uma carga adicional de culpa e um conflito para essas mães. Por quê? Porque para os filhos, né, para as crianças, eles estão vendo a mãe ali em casa durante o dia e eles podem criar uma expectativa de que elas estarão disponíveis para interagir, para dar atenção a qualquer momento. Quando na realidade isso não acontece. E daí as crianças, elas podem ter dificuldade em entender por que essas mães não podem interagir com eles durante aquele período. E as mães, elas, por outro lado, elas vão se sentir culpadas, porque elas vão acreditar que eles estão se sentindo abandonados, vai aumentar a rejeição. Então, trabalhar em casa pode criar um conflito de papéis para essas mães terapeutas, porque elas vão precisar equilibrar as demandas do trabalho com essas responsabilidades parentais. Então, elas podem se sentir divididas sobre dedicar esse tempo de alguma maneira. Só um minutinho aqui, porque me perdi. Saiu, voltei. Então essas mães, elas podem dedicar o tempo delas para dividir mesmo assim essa atenção entre trabalhar e estar com seus filhos quando necessários. Por quê? Porque isso gera um sentimento de culpa, porque ela não consegue fazer plenamente nem uma coisa nem outra. Então, essa necessidade de você organizar a sua vida de uma maneira mais específica, tendo mesmo o comprometimento de qual tempo você vai dedicar ao quê, é bem importante. Então, essas mães terapeutas que enfrentam esse desafio constante de equilibrar a sua vida profissional com as demandas da vida familiar, elas geralmente sentem uma sobrecarga muito maior, porque elas se cobram para estarem presentes em todos os momentos. E, de novo, isso não é possível. E elas ainda querem ter uma casa funcional. Então, a sociedade tem uma responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque ela impõe às mulheres, especialmente às mães, essa expectativa irrealista de que elas devem dar conta de tudo, de que elas têm que fazer tudo muito bem feito. E isso cria aquela sensação de culpa de que a mãe não está sendo perfeita, de que ela não está atendendo as expectativas, porque ela não está conseguindo fazer tudo com perfeição, porque ela não está conseguindo manter a casa organizada, porque ela não fez o jantar, porque ela não passou tempo suficiente com os filhos. Então essas mães, elas ficam naturalmente inclinadas a serem perfeitas e que se colocam num grau de exigência muito alto, e isso intensifica esse sentimento de culpa, porque elas percebem que elas não estão conseguindo administrar todas as áreas da sua vida. E daí esse sentimento de culpa vai fazer com que, mais uma vez, elas se sintam imperfeitas e se comparem com as outras pessoas, com as outras mães que estão conseguindo dar conta. Então a culpa, muitas vezes, ela é decorrente dessa dificuldade de administrar a vida pessoal e profissional. Ela pode impactar negativamente as relações familiares. Por quê? Porque como elas se sentem distantes e desconectadas daquilo que elas consideram ideal, elas ficam se chicoteando. Isso faz com que elas se afastem ainda mais dos seus filhos, dos seus parceiros, porque essa sobrecarga de estresse emocional gera sentimentos adicionais além da culpa, porque elas estão se sentindo imperfeitas, elas não estão se sentindo a mãe ou a parceira que elas desejariam ser.
Então essa culpa, ela surge dessa luta constante de equilibrar as demandas da carreira, da família, dos filhos. E essas mães, elas podem se sentir muito divididas, de novo, entre os compromissos profissionais e pessoais para estarem presentes na vida do filho, da família. E daí o que acontece? Elas, para se sentirem mais presentes de alguma forma, elas se sobrecarregam. E daí elas não olham para elas. E elas fazem coisas que acabam prejudicando o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional, ou seja, o seu bem-estar. E daí o que acontece? Se ela não está bem emocionalmente, fisicamente, isso vai gerar sintomas na vida dela e faz com que ela possa ter problemas de saúde, que com certeza vão impactar diretamente a vida profissional e a vida pessoal dela mais uma vez. E daí pode ser que você me diga assim: Sandra, tô sofrendo de quase tudo isso que você falou, de algumas coisas dessas que você falou, mas como é que eu faço para mudar essa realidade? E eu vou dizer, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que sentir culpa é normal, faz parte da natureza da vida. Mas você precisa compreender que, entender primeiro se essa culpa, ela tem uma razão específica de ser, que é uma culpa saudável, se tem uma razão de ser e você pode fazer algo a respeito, ou se você entrou nessa culpa tóxica, nessa culpa de se chicotear porque você não está dando conta. E daí você entrou naquela culpa onde você quer ser a perfeita. E daí isso não vai funcionar. Daí você vai ter que reconhecer o quê? Que todas as mães enfrentam desafios semelhantes. Todas as mães se sentem culpadas e que é necessário buscar um equilíbrio para você poder organizar as coisas da sua vida, independente de você ser terapeuta ou não. Então, priorizar o autocuidado é fundamental para que você possa lidar com o estresse, com a culpa. E isso pode incluir atividades, exercícios físicos, meditações, hobbies relaxantes. É um tempinho para você, nem que esse tempinho seja o de tomar banho, ou você se trancar no banheiro por alguns minutos para que você tenha um tempo para você. Então é você organizar dentro da rotina do seu dia a dia um tempo onde você vai fazer alguma coisa que seja só para você se desconectar desse estresse, dessa culpa, de tudo que está acontecendo. Uma outra coisa que você precisa fazer é definir limites claros entre o trabalho e a vida pessoal, porque isso vai ajudar a reduzir esse conflito de responsabilidade, tanto no profissional quanto no pessoal. Isso envolve você criar horários específicos para o trabalho, horários específicos para você se dedicar à família. Por exemplo, você pode optar por trabalhar intensamente durante a manhã, que é quando os seus filhos estão na escola. E daí você reserva as tardes e as noites para estar com a família. Daí sem essa interrupção, né? Porque você vai conseguir ter tempo específico para doar para cada coisa. Uma outra coisa que você pode fazer, que pode ajudar profundamente, é você ter um momento específico para estar com seus parceiros, com o seu filho, porque daí dentro dessa rotina você também dedica tempo de arrumar a casa, tempo de cuidar da rotina, então você consegue dividir e se organizar melhor. Claro que manter o canal de comunicação aberto com a família, com o parceiro e com os filhos é fundamental, inclusive até mesmo no trabalho. Por quê? Porque quando você partilha dessas suas dificuldades, quando você expõe aquilo que você está sentindo, quando você se coloca nessa postura de que precisa de ajuda, que você está se sentindo culpada, você coloca dentro dessa conversa, você expressa esses sentimentos, essas emoções, e daí você vai convidar essas pessoas que estão ao seu redor, a sua rede de apoio, para que eles possam te ajudar a encontrar soluções, para que eles possam, para que juntos vocês possam encontrar essas soluções que vão trazer tranquilidade e calma para todas as pessoas envolvidas. Uma outra coisa é reconhecer que é normal você cometer erros, mas que o autocuidado faz parte e é fundamental dentro dessa rotina da maternidade, do trabalho. E daí você precisa ser o quê? Gentil com você mesma. Essa mesma gentileza que você oferece para os seus clientes, você tem que oferecer para você. Porque para os seus clientes você vai lá e acolhe, acalma e se coloca com muita dedicação. É isso que você tem que fazer com você.
Uma outra possibilidade é você se concentrar no momento presente. Então, quais são as soluções práticas que podem te ajudar a reduzir a ansiedade e a culpa que estão relacionadas com o que você está vivenciando? Porque na hora que você está no momento presente, fazendo aquilo que precisa, você está ali presente por completo. Isso também faz com que a culpa seja reduzida. Uma outra forma é priorizar o que precisa ser feito agora para melhorar a situação, ao invés de se preocupar com o que poderia ter sido feito. Porque não adianta você se culpar pelo que já aconteceu. Quando você foca no presente, fica mais fácil você lidar com as coisas. O passado já passou. Então, muitas vezes, olhar para o passado e para o que já passou, você pode colocar da seguinte forma: já foi. O que eu aprendi com aquilo e o que eu posso fazer de diferente a partir de então. É esse o movimento. Quando você foca no seu bem-estar e você identifica de onde vem esse sentimento de culpa, também fica mais fácil você lidar com isso. Então, é o processo do autoconhecimento. Não tem como fazer diferente. O autoconhecimento ele vai te propiciar essa clareza de informações. E é claro que se você pensar ou verificar que você não está conseguindo lidar com a culpa de uma forma tranquila e que isso está muito pesado, interferindo mesmo nos seus assuntos diários e que mesmo buscando essa rede de apoio, conversando com as pessoas que são próximas, isso não está solucionando o seu caso, talvez você possa buscar ajuda profissional de uma outra terapeuta, ou até mesmo de um psicólogo, de repente de um outro profissional, mas é necessário você olhar para isso. Muitas vezes, uma mentoria, uma supervisão, até mesmo uma sessão de terapia com outro terapeuta pode te ajudar a lidar com essa crise de estresse. Então, as mães terapeutas que carregam consigo essa responsabilidade de cuidar dos outros, enquanto também enfrentam esses desafios da maternidade, eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Por quê? Porque em meio a essas pressões do trabalho e das demandas familiares, eu quero dizer que é natural vocês se sentirem sobrecarregadas e muitas vezes culpadas, porque não dá para fazer tudo perfeitamente bem. E eu quero que vocês se lembrem que a perfeição, ela não é o objetivo. E tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem cuidar de você, tá tudo bem dar um tempo. E que esse caminho, ele é desafiador mesmo, mas que vocês podem cultivar a compaixão com vocês mesmas. Por isso, antes de terminar esse nosso bate-papo aqui, eu quero que vocês permitam-se serem humanas, porque vocês são humanas. E os humanos têm falhas, têm imperfeições, mas eu quero que vocês também reconheçam a força e a resiliência que está aí, dentro de cada uma. Encontrem tempo para o autocuidado, encontrem tempo para compartilhar as suas preocupações com aqueles que vocês amam e que vocês confiam. E busquem apoio quando necessário. Vocês são verdadeiras fortalezas e vocês equilibram papéis de terapeutas e de mães dedicadas e amorosas. Então, que vocês possam encontrar conforto nessa jornada, sabendo que cada desafio superado, ele merece o seu olhar, o seu carinho, o seu reconhecimento. E lembrem-se que isso fortalece a determinação. E que cada momento de conexão com seus filhos, com a sua família, é uma lembrança preciosa que precisa ser valorizada. Então valorize quando você fizer esse movimento. Sejam gentis com vocês mesmas e permitam-se celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Saibam que eu estou aqui, caso vocês precisem, e chegou a hora de deixar a culpa de lado e abraçarem a imperfeição. Certo? Eu quero deixar aquele beijo no coração de cada uma e nos vemos na semana que vem.